Olá, bem-vindos a esta análise. Hoje a gente vai embarcar numa jornada para dominar a arte do planejamento pedagógico. E para guiar a gente, vamos ter a figura de um verdadeiro mestre, um sensei da didática, que vai mostrar como transformar a preparação de aulas em uma ferramenta, nossa, muito poderosa para o aprendizado. Vamos começar com um problema que todo mundo conhece bem. Sabe aquela aula que parece que foi inventada na hora? Sem conexão, sem um propósito claro? Pois é, o resultado disso costuma ser o caos. E nesse caos, o aprendizado fica para trás e um tempo e uma energia enormes são desperdiçados. Isso vale tanto para quem ensina quanto para quem está ali, tentando aprender. Mas essa necessidade de se organizar, claro, não é só da sala de aula. Planejar é algo que a gente faz o tempo todo. Pensa numa viagem, por exemplo. A gente tem que pensar no transporte, no dinheiro, onde ficar. É essa organização mental que faz qualquer projeto dar certo. Planejar, no fundo, é uma coisa super-humana. E é exatamente aqui que a nossa jornada começa para valer. Nesta primeira parte, o nosso sensei vai abrir a caixa de ferramentas e mostrar os primeiros passos para trazer ordem, estrutura e principalmente propósito ao ato de ensinar. Bora sair do caos e encontrar um caminho claro para o conhecimento. Agora, atenção aqui num ponto que é super importante. A gente precisa diferenciar duas coisas, planejar e o plano. Planejar é o processo mental, sabe? É a gente imaginando, projetando o que vai fazer para alcançar um objetivo. Já o plano é o documento, é o papel, a materialização desse pensamento todo. Um é o verbo, a ação. O outro é o substantivo, o guia. E aqui a gente toca numa ferida. Por que será que tantos educadores acabam desconfiando do planejamento? Muitas vezes é porque ele vira só isso: preencher formulário. Uma tarefa burocrática, totalmente desconectada da realidade da sala de aula. E aí, claro, se o plano não serve para nada na prática, ele perde todo o sentido. Vamos então para a próxima fase. Agora a gente vai tentar entender como um mestre olha para a sala de aula, como ele define suas intenções e como ele constrói a base de uma aula que realmente impacta e funciona. Então, um bom planejamento segue basicamente 4 passos. Primeiro, o diagnóstico da realidade. Segundo, a definição dos objetivos. Terceiro, a seleção do conteúdo. E por último, mas não menos importante, a escolha das estratégias. Esse é o nosso mapa do tesouro. E tudo, absolutamente tudo, começa com o diagnóstico. É fundamental conhecer a turma. Quais são as características, as necessidades, o que já sabem. Um plano feito no vácuo, sem essa conexão com o mundo real dos estudantes, nasce morto. É um documento sem vida. Por isso, o diagnóstico tem que ser um processo contínuo, que alimenta o plano o tempo todo. Daqui para frente, a gente entra no coração da coisa, os objetivos. Como dizem Menegola e Santana, eles são a força e a alma do plano. Pensa bem, todas as outras decisões, qual conteúdo escolher, que método usar, tudo isso depende dos objetivos. Eles são o verdadeiro ponto de partida. E esses objetivos se organizam em 3 grandes áreas. A primeira é a do conhecimento, que lida com conceitos, fatos. A segunda é a das habilidades, o famoso saber fazer. E a terceira, a das atitudes, que está ligada a valores, a comportamentos. A educação, afinal, quer formar pessoas por inteiro, não só cabeças cheias de informação. Então, a ideia central é essa, olha só. A clareza sobre o porquê tem que vir antes da escolha do o quê. São os objetivos que dão sentido ao conteúdo. Se a gente não sabe para que serve um ensinamento, a escolha do o que ensinar vira uma coisa aleatória, sem propósito nenhum. Com os objetivos bem definidos, chegou a hora de montar o nosso arsenal. Agora, a gente vai falar do o que e do como. Vamos explorar as ferramentas que o nosso sensei usa para construir uma aula que realmente deixa uma marca. Uma coisa importante sobre o conteúdo, ele não é o objetivo final. Ele é o meio, o caminho que a gente usa para alcançar os objetivos que traçamos antes. E isso vai muito além de decorar coisas. Na verdade, tudo que pode ser aprendido, inclusive a própria realidade, pode ser considerado conteúdo. E para a gente enxergar o conteúdo de uma forma mais ampla, podemos usar essa divisão em 3 tipos. O conceitual, focado no saber. O procedimental, que tem a ver com o saber fazer, com colocar a mão na massa. E o atitudinal, que se refere ao ser, ou seja, aos valores, às normas, à convivência. Mas ok, escolher o conteúdo é só uma parte da tarefa. A grande virada de chave, o que é realmente interessante, é pensar como a gente dá vida a tudo isso, como a gente apresenta esse conhecimento de um jeito que gere aprendizado de verdade.
É aí que as estratégias entram em cena. E com isso a gente entra na reta final da nossa análise. O foco aqui é nos métodos de ensino ativos e na natureza dinâmica de um plano que é realmente genial. Um plano que não é de gesso, mas que respira junto com a sala de aula. Essa frase do Philippe Mérier diz tudo. O ensino não dá frutos se quem aprende não estiver ativamente elaborando aquilo, sabe? Conectando as novas informações com o que já sabe. Ficar só ouvindo de forma passiva é o maior inimigo do aprendizado. E para garantir que o pessoal esteja ativo, existem várias estratégias incríveis. A solução de problemas, que transforma a aula numa investigação. As dinâmicas de grupo e o trabalho em equipe, que são ótimos para a interação. E claro, um dos mais poderosos, o método de projetos. De todas essas estratégias, o método de projetos merece mesmo um destaque. É um exemplo fantástico de como a gente pode colocar quem aprende no centro do processo, transformando completamente a maneira como o conhecimento é construído. Essa comparação aqui deixa a diferença bem clara. Uma unidade didática mais tradicional geralmente é proposta por quem ensina, com foco num conteúdo específico. Já um projeto não. Ele parte de um problema real, é construído junto com a turma e, quase sempre, acaba misturando várias áreas do conhecimento. E com isso, a gente chega à grande lição do nosso sensei. Um bom plano tem que ter coerência, tem que ter objetividade, sim, mas ele nunca pode ser uma prisão. Ele é um guia provisório, um mapa que pode e deve ser ajustado de acordo com as necessidades e o ritmo da turma. A flexibilidade é, talvez, a sua maior qualidade. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. Planejar é, no fundo, um ato de pensar sobre o futuro. Se cada plano de aula é um pequeno mapa para o futuro daquelas pessoas, a pergunta que fica no ar é: que tipo de futuro a gente está de fato ajudando a construir a cada dia, em cada aula? Esta análise foi preparada com base no material de formação de professores produzido pela Unesp e pela Univesp. Muito obrigado por acompanhar